noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Jornal Saúde. Vamos dar uma pausa sobre o Covid e falar um pouco mais sobre a acalasia. Você sabe o que é acalasia? Hoje, entrevistamos a doutora Ana Paula e também a paciente que foi diagnosticada com essa doença. Essa patologia costuma atingir as pessoas que têm entre a faixa etária de 20 a 60 anos, vindo a evoluir gradualmente conforme o passar dos meses. Fiquem com a entrevista. A acalasia é um distúrbio que atinge o esôfago, um órgão importante para o processo digestório. O processo digestório é a passagem de alimentos pela boca para a faringe, conhecida como garganta. Sendo assim, o esfíncter esofágico superior, que é como se fosse um alçapão, se abre para a passagem dos alimentos. A acalasia é um distúrbio no qual as contrações rítmicas do esôfago, os denominados movimentos peristálticos, estão ausentes ou comprometidos. O esfíncter esofágico inferior não relaxa e ocorre um aumento na pressão de repouso do esfíncter esofágico inferior, resultado em dificuldade de passagem do alimento do esôfago para o estômago, podendo evoluir para a dilatação esofágica. Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na casa da Andreia, que foi diagnosticada com acalasia. Vou fazer uma entrevista com ela para saber como é estar com essa doença. Oi, Oi, quem é? é a repórter do Jornal Saúde. Pode entrar. Então, gente, hoje estou aqui na casa da Andreia e vou fazer a entrevista com ela para a gente descobrir um pouco sobre essa patologia. Então, Andreia, quais foram os primeiros sintomas que apareceram? Comecei com dificuldades para engolir alimentos sólidos e líquidos. Depois comecei a sentir dor no peito, refluxo, tosse à noite e comecei a perder peso. Além dos sintomas que a Andréia sentiu, podem ocorrer algumas infecções respiratórias. Devido a isso, é importante procurar um centro de saúde. O diagnóstico é realizado por meio de exames como a manometria esofágica. Esse exame mostra relaxamento incompleto do esôfago, sendo assim a falha peristáltica. Outro exame é o esofagograma com bário. Se for realizado, é utilizado para casos mais graves, quando estiver dilatação esofágica, mas sem lesão obstrutiva. É um estalo clássico e muitas vezes ouvido quando o esofagoscópio atravessa o estômago. Depois de diagnosticada, você começou a fazer o tratamento correto? Sim, a doutora receitou o uso do balão no esôfago para abrir a passagem para os alimentos. E agora eu estou aqui na frente da casa da paciente Cleonice e ela também foi diagnosticada com acalasia. E ela vai nos contar um pouco de como é viver com essa doença e como é estar diagnosticada com essa patologia. Então vamos entrar. Estou aqui com a Cleonice e hoje vou fazer a entrevista com ela. Então, Cleonice, antes de você ser diagnosticada com essa doença, você sabia, ao ouvir o nome acalasia, você imaginava qual era o tamanho dessa doença? Você sabia o que era essa doença antes de falar com a médica ou o médico? Não, nunca tinha ouvido falar sobre essa doença, não sabia. A doutora me explicou que era um distúrbio no esôfago, e causado pela doença de Chagas que tive há 5 anos atrás. Para se curar de uma doença, que no caso foi a cura das Chagas, você apresentou quais sintomas? Como que você descobriu que você já estava com outra doença, que no caso é a acalasia? Então, eu comecei a passar muito mal, tipo assim, os alimentos que eu ia comer. Eu não conseguia comer, aquele mal-estar, não conseguia nem comer comida sólida, nem líquida. Então,
E daí eu fui emagrecendo e foi por aí que eu descobri. Como que foi realizado esse diagnóstico? Como que você descobriu que você estava? Quais foram os meios utilizados? Então, a médica teve que fazer um exame, ela realizou um exame de escuta, pois o caso estava já bem avançado, já estava bem adiantado, assim. Daí ela fez esses exames comigo. Qual foi o tratamento utilizado para que você pudesse dar uma melhorada nessa doença? Eu sofri muito com essa doença, né? Eu tive que fazer uma cirurgia que corta o tecido do esôfago para ajudar na passagem de alimentos. E tomei alguns medicamentos que auxiliam no relaxamento muscular. E aí você pode até ver, eu tenho vários medicamentos que eu andei tomando para poder me ajudar, né, no tratamento. Gente, bastante. São muitos medicamentos e isso traz um certo desconforto ao paciente, mas se é para o bem da pessoa, é importante que ela tome esses remédios e continue com o seu bem-estar, né? Você consegue se alimentar normalmente após essa cirurgia, após estar com essa doença? Qual é a sua alimentação? Como você se alimenta? Então, sim, eu consigo sim. Alguns alimentos sólidos têm algumas dificuldades, mas o tratamento é eficaz, né? Graças a Deus, né? Então, é muito importante o auxílio da medicina, o auxílio da ciência, para que esse tratamento seja eficaz e possam aparecer mais pessoas, assim como a Cleonice, que conseguem se alimentar pelo menos melhor e não tem mais dificuldade, tanta dificuldade quanto antes. Então, eu quero agradecer a presença da Cleonice na minha entrevista. Obrigada. Muito obrigada. O Jornal Saúde agradece por essas pessoas. Então, muito obrigado e tchau, tchau. Tchau. O grau de comprometimento e a necessidade do paciente. Caso o paciente não possa usar o balão, é utilizado nitroglicerina ou bloqueadores de cálcio, que podem auxiliar no relaxamento do esfíncter e também na diminuição de sintomas. Também existe a cirurgia, na qual são cortadas as fibras musculares do esôfago. Como podemos ver, essa patologia afeta a vida das pessoas. A acalasia pode se desenvolver devido a consequências de doenças autoimunes e infecções virais. Além disso, já foram verificados casos de acalasia devido a doenças de Chagas, em função dos desgastes do nervo do esôfago, causado pelo Trypanosoma cruzi, que é o agente infeccioso responsável pela doença de Chagas. Não existe uma causa comprovada. Sendo assim, o meio de prevenção é manter uma alimentação saudável, praticar exercícios, controlar a pressão arterial, triglicérido, colesterol do corpo. E principalmente, não fumar e beber álcool. E manter uma higienização regular. Se cuide. E se alimente corretamente. Pratique atividades físicas. E lave sempre suas mãos. Previna-se. Uma boa noite e até a próxima.